Bom dia a todos, muita paz, muita luz para todos nós, sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Vivemos em uma sociedade que se diz moderna, culta, civilizada, mas uma sociedade ainda envolvida por inúmeras contradições. Os homens de ciência, de tecnologia, prognosticavam para todos nós que teríamos, com o avançar dos séculos, momentos mais pacíficos, harmônicos, saudáveis para os nossos homens. Mas o que nós vemos ainda é um mundo que se debate em grandes contradições, em grandes paradoxos. Ao analisarmos a ciência, a medicina, todos nós sabemos que a lei do progresso atingiu a medicina de uma forma extremamente importante. Aumentamos a vida média das pessoas, né? Fizemos o bebê de proveta, transplantamos órgãos, mas ainda fazemos a apologia do aborto e da eutanásia. Quando olhamos para as nossas doutrinas educacionais, escolas, abrimos muitas. Os nossos jovens hoje estão tendo diplomas, estão se tornando pessoas bilíngues, ou seja, tudo isso são avanços que nós não podemos negar que estão acontecendo. Mas ainda não conseguimos nos defrontar com a violência, com a drogadição que destrói a nossa juventude. Se vocês olharem, o índice de suicídio em jovens é crescente. Aquela fase tão bonita, de tanta beleza física, de tantos sonhos, de tanta saúde, os nossos jovens estão fugindo da vida de uma forma extremamente sofrida. Os meios de comunicação são muito interessantes. Nos comunicamos hoje com uma facilidade imensa com pessoas cada vez mais distantes. E temos uma dificuldade imensa, extremamente grande, de nos comunicarmos com aqueles que estão ao nosso lado. E tudo isso é o mundo moderno, fazendo com que o sofrimento, a violência, que deveriam ser coisas de um passado extremamente distante, elas se façam presentes nas nossas vidas. A gente não pode negar que os avanços ocorreram, direitos humanos, o papel importante da mulher nos dias de hoje, ou seja, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, mas ainda estamos trilhando caminhos muito sombrios, muito difíceis. Quando nós pensamos que situações que faziam parte do passado, elas voltam às nossas vidas de uma forma extremamente importante. Quando a gente olha tudo isso, a gente se faz uma pergunta: aonde nós estamos errando? O que nós não estamos vendo? E isso nos coloca diante de uma questão muito interessante, né? Uma questão muito importante, que é o tema da nossa conversa da manhã de hoje. Por que tudo isso? Qual o sentido da nossa vida, gente? Por que você nasce? Por que você nasce? Por que você vive, passa pela infância? Por que você passa pela juventude, pela maturidade, pela senescência? Por que você morre? O que acontece? Por que te ensinam a amar e um dia você parte? Ou seja, para algumas doutrinas você não parte, você deixa de existir. Por que tudo isso? E esse é um questionamento que tem intrigado os filósofos de todos os tempos. Em todos os tempos se questiona isso, né? Desde o famoso Conhece-te a ti mesmo, lá do Oráculo de Delfos, talvez muito antes que não tenha sido escrito, verbalizado isso, mas sempre que o homem acorda, talvez ele pense: o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer hoje? Qual o sentido de tudo isso que está acontecendo na minha vida? E essa é uma questão que, se você fizer para as pessoas hoje, talvez nós não tenhamos uma resposta muito clara. Mas um lugar comum, se você perguntar para o indivíduo mais simples, ao indivíduo mais culto, perguntar para ele assim: o que ele gostaria? Eu gostaria de ser feliz. Eu gostaria de ser feliz. Será que a felicidade é o objetivo da nossa vida? Estava escrito lá já no Eclesiastes, que alguns atribuem a Salomão, onde ele diz assim, né? A felicidade não é desse mundo. Bom, começou a cortar o barato da gente ali. Alguém poderia dizer: mas isso foi lá no Velho Testamento, era uma época muito rudimentar, é uma época muito complicada, tinha que haver um linguajar muito forte para aquele homem ainda embrutecido. Tudo bem. Vamos para a segunda revelação. Vamos para Jesus. No mundo vós tereis tribulações. Pronto. Mas vamos repetir a desculpa. Jesus falava também para homens, ainda incultos, homens duros, era necessário que eles os alertassem para as dificuldades do mundo.
Então vamos trazer a bola para o nosso jogo, onde nós gostamos tanto. Vamos trazer a bola para Kardec, questão 920 do Livro dos Espíritos. Tá? Pode o homem ter felicidade plena nesse mundo? Olha a resposta. Curta e grossa, bem animadora. Não. Acabou a resposta. Não, ponto. Acabou a resposta. Então, quando você analisa isso, você chega à conclusão que a felicidade não faz parte desse mundo. Ainda. Momentos, sim. A nossa felicidade, a nossa finalidade de vida não é ser feliz, é evoluir. Conquanto a felicidade faça parte de momentos da nossa evolução. Se esses momentos são mais frequentes ou menos frequentes, isso está atrelado às escolhas que nós viemos a fazer. Tá? Então, quando você tenta equacionar essa situação, né, já que estamos falando em evoluir, o sentido da vida, tá? Do ponto de vista material, a evolução nada mais é do que um fenômeno puramente biológico. Quem gosta de estudar biologia sabe que nós fomos criados uma bactériazinha há milhões de anos, pela lei do Darwin, a gente foi se adaptando e deu no que deu aqui hoje. A gente evoluiu. Chegamos a um ser dito Homo sapiens, né? Eu tenho alguns amigos meus que eles questionam assim, que nós estamos evoluindo, né? Então, eles que quando vê algumas pessoas que ele tem na família que são chamados de evoluídos, e vê os cãezinhos que ele tem na casa, ele questiona se essa evolução é tão homogênea assim, tá certo? Porque realmente tem hora que você questiona se esse Homo sapiens é tão sapiens assim, pelas besteiras que a gente continua fazendo há milênios, tá? A gente erra. Quando você traz para dentro da doutrina espírita, e esse é o objetivo da nossa discussão, né? O que é evoluir para a doutrina espírita? O que é evoluir? Depois nós vamos chegar em algumas questões que a gente vai levantar, que vai ser o motivo da nossa conversa. O que é evoluir? Tá? Então, antes que eu coloque a questão, o que é evoluir, né, qual o sentido da vida, eu acho que essa questão está errada. Essa é uma questão errada. Você não deve perguntar para a pessoa qual é o sentido da sua vida. Você deve perguntar para ela assim, quem é você? Quem é você? Porque se todos nós estamos em evolução, e nós olhamos aí fora, evoluir é uma viagem, é uma grande viagem, com muitos percalços, com muitos acidentes, né, com muitas reorganizações de rota, como diz o Waze, recalculando a rota, mas é uma viagem onde nós temos ainda quilometragens muito diferentes. Alguns são mais viajados, outros são menos viajados. Então, o grande problema de nós entendermos o sentido da vida é que nós somos 8 bilhões, já ultrapassamos essa meta, de espíritos encarnados, e só tem uma característica, nós somos extremamente diferentes. Nós estamos em graus morais, intelectuais, muito diferentes. Isso faz com que a nossa compreensão da vida se torne muito difícil, porque pessoas aparentemente tão iguais têm respostas tão diferentes diante dos desafios da vida, né? Que nós deveríamos ser um pouco mais homogêneos, e a coisa não funciona assim. Quando você fala, então, no sentido da vida, na evolução espiritual e quem é você, né, o que nós somos, segundo a doutrina dos espíritos? Somos espíritos criados simples e ignorantes. Temos uma jornada evolutiva. Nessa jornada evolutiva, né, nós encarnados, nós somos um ser formado de 3 elementos. Nós somos um ser só, o espírito. Os outros 2 nós vamos colocar aqui para uma figura de retórica, eles são acessórios. Nós somos o espírito, o perispírito e o corpo físico. Ponto. Encarnados somos isso. Tá? Desencarnados deixamos o corpo físico e vamos embora com o espírito e o perispírito. Tá? Quando você vai entrando no marco da consciência, que é aquele momento lapidar das nossas vidas, é o dia que nós aprendemos a pensar, só que para que a gente pontue isso mais uma vez, a consciência é aquele instante das nossas vidas que nós passamos a ter noção da nossa individualidade. Os psicanalistas chamam isso de individuação. É aquele momento onde você aprende a pensar, você aprende a ter noção do outro, quem o outro é, quem você é. Mais ou menos isso, tá? E aí nós adquirimos também a nossa maior arma evolutiva, que é o livre-arbítrio. Só que também o nosso maior risco evolutivo, o livre-arbítrio. É o dia que você passa a fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão te acompanhar com um processo evolutivo. Então, se eu faço uma opção A na minha vida, se eu convivo com uma pessoa difícil, eu tenho para com ela uma postura de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vingança, coisa parecida, eu gero emoções muito complicadas.
Essas emoções são extremamente sombrias, são emoções que nos aprisionam no processo evolutivo, e essas emoções vão ficar arquivadas no meu corpo espiritual. Para quem pensa que o perispírito é uma roupinha só que o espírito veste, o perispírito é o nosso grande banco de memórias. É onde tudo que nós fazemos emocionalmente falando, moralmente linkado, fica ali. Quando você desencarna, isso vai com você. Quando você reencarna, isso dirige a tua reencarnação. Ou seja, a nossa reencarnação ela é estruturada em cima de um projeto reencarnatório, né, onde o perispírito, com as suas realizações passadas, tem um papel preponderante, até de influenciar a genética reencarnatória. Quando você vai gerar um corpo físico, que os embriões vão ser formados, que os genes materno e masculinos e femininos vão se cruzar ali, montando um novo ser, esse link é montado magneticamente pelo teu perispírito. Então, ninguém nasce bonito, baixo, alto, magro, feio, com cabelo, sem cabelo, por acaso. A gente nasce com aquilo que nós projetamos com as nossas ações conscientes, gente. Por isso que tudo que nós fazemos tem consequência. Por isso que a semeadura é sempre livre, a colheita é sempre necessária e ela é obrigatória. Então, nós estamos aqui como consequência do que nós fomos ontem. Então, nós vamos dar sequência a essa jornada evolutiva. Nós vamos dar sequência. A vida é um grande contínuo. Não existem muitas vidas, gente. Né? Às vezes, nós temos pessoas que vêm a primeira vez, a doutrina espírita não acredita em muitas vidas. A vida é uma só. Ela acredita em muitas vivências físicas, chamadas reencarnações. Você não deixa de ser quem você é, porque reencarnou o A ou reencarnou o B. Você é a mesma pessoa com uma vestimenta física, social, cultural, religiosa diferente, mas você é a mesma pessoa. Então, quando você vai começar essa história, você tem sempre dentro de você uma grande briga que vão dar o norte à sua vida. Então, os nossos comportamentos hoje, eles são consequência do que nós fomos, consequência do que nós queremos ser e um papel muito importante, o que nós somos agora. Esses três elementos vão te dar se você vai jogar pedra no indivíduo ou não vai te jogar pedra no indivíduo. Basicamente é isso. Só que a pedra que você jogar ou não jogar vai ser a consequência do seu amanhã. É mais ou menos assim, tá? Por que a gente fez essa pequena introdução? Porque eu comecei dizendo assim, que a questão correta não é o sentido da vida, é o que você é e o que você faz com a sua vida, mais ou menos isso. Porque o sentido da vida, ele é muito diferente para cada um de nós. O sentido da vida do santo e do pecador são diferentes. O sentido do déspota e do altruísta são diferentes. Cada um tem um sentido de acordo com a sua vivência emocional, moral, que está arquivada. Tá? Então, aí nós vamos buscar ajuda. Joana de Ângeles, quando nós pegamos as pessoas viajando por essa grande via chamada vida, viajando por essa grande estrada, né, de múltiplas faixas, né, uma grande avenida daquelas americanas, né, nós estamos, ao mesmo tempo que podemos estar lado a lado, mas estamos em situações com veículos diferentes. Então, obviamente, o nosso desempenho, as nossas buscas, os nossos desejos vão ser diferentes. Como é que Joana define esse pessoal? Basicamente em 5 grupos. 5 grupos, tá? O primeiro deles, as pessoas que estão na consciência, olha lá, consciência de sono sem sonho. Essa é uma definição de Joana. Quem é o pessoal de consciência de sono sem sonhos? São os espíritos ainda extremamente animalizados, recém-saídos da animalidade, com pequenos laivos de consciência, são espíritos que fazem o mal, se comprazem no mal, não lidam com crises conscienciais, não têm remorsos, são os verdadeiros assim, são verdadeiros tratores diante da vida. Nós conhecemos isso, nós vemos isso. Às vezes nós imaginamos assim, como é que uma pessoa pode fazer tanta maldade assim, ir para casa, dormir, comer, levantar, tomar banho e trabalhar? Fazem. São esse tipo de espírito, eles estão ali no início da viagem, da consciencial, e recém saíram da inconsciência, chegaram da individuação e estão começando a pensar, mas ainda o animal que eles trazem dentro prepondera. Não tem remorso, não tem culpa, são pessoas que um grande poeta inglês, né, chamado Oscar Wilde, ele diz assim, são pessoas que eles existem, eles não vivem. Não vivem, porque viver
nós temos que pensar que está linkado à figura do Cristo. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Vida é uma coisa, existência é outra. Cachorro existe, pé de abóbora existe, água existe, oxigênio existe. Vida são atitudes conscientes focadas no bem. Se vamos chegar lá, é uma outra conversa, ainda, tá? Então, esse é o primeiro personagem que Jonas nos dá nessa estrada evolutiva. O indivíduo que vive na consciência de sono sem sonhos. Segundo grupo, consciência de sono com sonho. Segundo grupo, esse grupo, conquanto ainda seja muito embrutecido, ele já tem um diálogo consciente e inconsciente. Ele já tem sentimentos de culpa, mas que ele joga para debaixo do tapete, se justifica e vai embora. É um indivíduo que ele tem, quando nós falamos em culpa, gente, nós temos dois grupos de culpas, né, diante da culpa, né? A consciência de culpa e a consciência de responsabilidade. Esse grupo está puramente fixado na consciência de culpa. Ou seja, e quando ele tem culpa, ou ele entra no esquema do culpismo, se vitimiza, se deprime, fica no buraco, ou ele entra naquele indivíduo que ele procura do desculpismo. É quando ele faz um erro, ele justifica todo mundo pelo erro que ele fez. É um indivíduo que comete um crime, rouba, ele fala, mas eu faço isso porque eu sou pobre. Tá certo? Isso é o desculpismo. A imensa maioria das pessoas pobres são extremamente honestas. Tá? Então, essa é a diferença do culpismo e do desculpismo. Se chama consciência de culpa. Não é isso que nós devemos ter. Depois nós vamos discutir a outra consciência. Então, esse grupo, vamos dizer assim, o processo já deu um passinho à frente. Saímos daquele primeiro de sono, sem sonho, chegamos no indivíduo, né, de sono com sonhos. Agora, terceiro grupo, que eu espero que cada vez mais nós estejamos nele, né, é a consciência de sono acordado. Essas são as pessoas que já têm uma plena consciência do sentido da vida, já lidam com uma religião de uma forma diferente, não para resolver os seus problemas. O segundo grupo, ele procura uma religião para que Deus conserte o problema dele. Esse terceiro grupo, não. A religião, ele já pede, numa doutrina religiosa, que Deus o fortaleça para que ele resolva os seus problemas, para que ele tenha consciência do que deve ser feito e assim por diante. Esse indivíduo, ele já está num processo evolutivo um pouquinho mais à frente. Ele já tem a consciência de responsabilidade. Quando ele erra, ele procura descobrir o erro e, se possível, procura repará-lo. Tá certo? Então, é aquele grupo que o Evangelho diz assim. Leiam lá no Evangelho. O Evangelho divide essa... Jonas dá uma alargada, mas no Evangelho nós temos 3 tipos de espíritos. Aquele que pensa o mal, sonha com o mal, e não faz o mal a não ser que a oportunidade não aconteça. São aqueles primeiros 2 grupos. O terceiro grupo, né, aquele que eu disse aqui, que o dia já está acordado para a vida, ele pensa o mal, só que ele repudia, ele não faz, ele procura lutar contra as suas más tendências. Tá? E teria o terceiro grupo, que é aquele espírito que nem pensa o mal, mas a evolução está totalmente pronta. Tá? Quarto grupo, disse para vocês, primeiro grupo, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro grupo, consciência de sono sem sonhos, espírito cru, embrutecido. Segundo grupo, consciência de sono com sonho, espírito já um pouquinho mais moldado, faz um monte de besteira, mas já para pensar, eu acho que eu podia ter feito diferente. Terceiro grupo, é o indivíduo que tem plena consciência dos seus erros, do papel de Deus na sua vida, é imperfeito, erra, tenta consertar o erro. Quarto grupo, transcendência do eu. É quando a consciência domina as suas ações. Quem que é essa turminha? Tem quase uns 3 nesse mundo aqui. Vamos começar, vamos citar o primeiro que a gente lembra mais. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. É quando o espírito comete erros, quando ele sofre, quando ele passa por dores, porque ele ainda está em processo, muitas vezes provatório e expiacional, mas são espíritos que ainda já conseguem entender isso e lidar com isso. Por isso que Paulo já dizia assim, tá? Eu me encho de júbilo no meio das minhas tribulações. Eu já não vivo, Cristo vive em mim. Sabe? Esse indivíduo já está no 4º estágio, que não é para o nosso planeta, ainda. E o 5º, esse eu posso afirmar com certeza que só teve um, tá? Consciência cósmica, Jesus. Jesus, que é quando nós chegamos, é o nosso destino, a perfeição relativa, tá? Não sei quando, mas diz que vai chegar, tá? Então, eu quis dizer para vocês, nós temos 5 estágios. Então, a nossa vida ela é montada em cima desses 5 estágios.
Então, nós temos, no nosso mundo, nós temos muitos espíritos, do 1 ao 3. Do 1, talvez ainda seja uma grande maioria. O 2 está crescendo, o 3 é muito pouco. Tá? Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, são espíritos assim que passaram, desculpa, esse é o 4, né? Já tem a chamada transcendência do eu, são espíritos que ainda a consciência domina já suas vidas. Os 5 nós não temos ninguém aqui, gente, nem para citar nota, a não ser que o Cristo volte agora, né? Tem gente que diz que ele vai voltar, se ele voltar, vocês podem estar escrito numa placa dele assim, consciência cósmica, tá? Bom, por que a gente comentou isso? Porque todos nós passamos por a nossa vida. Então, a finalidade da vida, que eu disse que é evoluir, e que nós sonhamos em ser felizes, ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Vamos voltar para aquele primeiro grupo de indivíduos. Né? Esse primeiro grupo, o segundo grupo, que é a maioria, o terceiro eu disse para vocês, muitas vezes, que já são os espíritos mais evoluídos, né? Nós lidamos com algumas situações que são comuns a todos nós. E vamos nós com as nossas continhas de novo aqui, tá? Existem 4 situações que fazem parte das nossas vidas e são responsáveis por nós olharmos o mundo aí fora e pensar, será que vai ter jeito? Será que um dia eu vou ter paz? Será que um dia eu vou ter uma família boa? Será que um dia eu vou ter saúde? Será que um dia... Aqueles questionamentos que nós nos fazemos o tempo todo. São os 4 Ds do sofrimento. Né? Essa regra mnemônica para vocês não se esqueçam. O primeiro D. Esse primeiro D, ele é comum a muitas doutrinas religiosas, principalmente às orientais, principalmente ao budismo. 4 Ds do sofrimento, D de dado. Primeiro deles, o desejo. O desejo. O desejo é a grande armadilha que destrói nossas vidas. Tá? Por quê? Porque o desejo é fruto do ego infantilizado. O desejo é fruto da personalidade infantilizada. O que eu quero dizer com isso? Lembra quando eu voltei naquela estradinha evolutiva, que a gente reencarna, passamos por provas e expiações, agora nós vamos ter que reencarnar para fazer o quê? Enfrentar provas e expiações. Isso não é castigo, isso não é punição, isso é aprendizado. Tá? Quando nós começamos, qual deveria ser o direcionamento que nós venhamos a dar às nossas dificuldades da vida? Tá? Seria a da aceitação, resignação, paciência, tolerância, assim por diante. Não. Nós invertemos o jogo. Nós queremos continuar a mandar na história evolutiva do planeta. Então, o teu desejo, eu desejo, aí você abre uma lista telefônica, se ainda existir lista telefônica, tá? Eu desejo que minha família seja assim, eu desejo ter a saúde assada, eu desejaria que minha mulher fosse dessa forma, que meus filhos se casassem como assim. Então, você monta a tua lista de desejos, parece listinha de criança para o Papai Noel no Natal. E é para o Papai Noel mesmo. E Papai Noel não existe. Então, esses desejos, eles vão te levar para o segundo D do sofrimento, que é a desilusão. Você tem muitas expectativas em relação ao mundo e às pessoas. Você quer que as pessoas, os fatos e as situações correspondam aos seus desejos. E eles são outra individualidade pensando. Talvez eles tenham desejos em relação a você. Você já parou para pensar se você é o que seu filho esperava que você fosse? Você já parou para pensar se você é o que o teu chefe gostaria que você fosse? Que a sua esposa, que o seu pai, que a sua mãe? Nós não pensamos isso. Nós só pensamos no que nós gostaríamos que os outros fossem. É o nosso desejo. E geralmente eles são o que eles são, raramente, por uma coincidência, podem ser o que nós queremos que eles sejam, mas eles também naquela estradinha que eu disse, eles estão numa quilometragem talvez diferente da nossa. Talvez você possa ter na sua casa, como seu filho, você possa ter um espírito naquele grau 3, quem sabe você vai ter um Paulo de Tarso em casa, vai ser o grau 4, tá? Mas você também pode ter um grau 1 e 2, que é muito mais provável. Muito mais provável. No mundo de prova e expiação, espírito de grau 4 não anda reencarnando fácil, não. Tá, o Chico Xavier teve por aí esse tempo aí, tá certo? Essa turma de volta. Mas não, a gente pega a turminha do 1 e do 2, bota a mão no céu se voltar um do 3. Que é aquele cara que já tem consciência dos erros, já pede perdão, já tenta consertar o que fez de errado, mas a turma boa, a turma do 1 e 2. A do 1 nem olha para você, passa igual um trator por cima. Tá? Tchau, passa com o trator. A do 2 passa por um trator e fala, vixe, passei por cima. O do 1 nem olha se passou. O 2 olha para falar, passei. Mas quem mandou você ficar aí? Fica aí que eu passo de novo. Você já viu aquela série que você pisa no pé? Fala, mas também teu pé estava aí, ó. Tá? Não tem... Tira o pé. Se você ficar com o pé, eu vou pisar de novo.
Aí não é lugar de ter pé. Tá? Ainda fala assim na tua cara, viu? Tá? Então, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde o desejo é o tom das nossas vidas, de todos nós. A gente deseja coisas. E quando você deseja, num grande número de vezes, esse desejo teu não acontece. Você não recebe, vamos dizer assim, a aspiração da sua expectativa. Aí você se desilude. Você fica desiludido. Você podia pôr outro Dzinho nessa regra. Decepcionado. É outro D. O D é uma palavrinha chata, hein, gente? Tá? Podia estar decepcionado. O que acontece quando a gente se desilude, se decepciona? Tá? A gente entra num processo de desesperança. Desesperança. Terceiro D. Desesperança. Esse mundo não tem jeito. Não se faz mais família. Não tem filho mais como antigamente. Tá? Não tem isso, não tem aquilo. Não tem religião igual na época do meu pai. A gente fala até das religiões, bota até religião no pacote. Né? Então a gente entra na turma da desesperança. Desesperança. Agora, uma pessoa que tem desejos frustrados, tem desejos, se frustra e perde a esperança na vida, ela vai para o quarto D, é um D pandêmico, depressão. Nós vivemos num mundo de depressão. Hoje as pessoas estão... A depressão, ela cresce muito mais que Covid, gente. Só que ela é subliminar, a gente não vê. A gente acha que deprimido é aquela pessoa que fica na cama deitado o dia inteiro, sem levantar para comer. Não. Tem aquela pessoa que ela ri o dia inteiro, ela transita para lá e ela está deprimida, perdeu o sentido da vida. Uma vez, tinha uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia necessária. Precisava fazer, mas ela não queria fazer. Ela tinha atravessado os momentos difíceis, tinha perdido um filho, né? E aí um outro filho dela pediu que eu conversasse, tentasse convencê-la. Tá? Era uma pessoa amiga da família. E eu fui conversar com ela. Olha como é que... E ela era uma pessoa que continuava trabalhando. Ela falou, bom, já que você está pedindo, eu vou fazer a cirurgia. Eu falei, não estou pedindo, estou conversando. Tá? Porque quem sabe eu morro, já resolve o problema. Eu falei, Jesus Cristo. Eu falei para a família, não vai operar não. Vai primeiro só arrumar um psiquiatra. Quer dizer, a pessoa está louca para morrer. Se Deus quiser, o cirurgião fazer uma coisa errada, eu morro. Como é que uma pessoa... Vocês acham que essa pessoa está viva ou está morta? Ela está morta, aspas. Morta para a vida, morta para sonhos, morta para as aspirações. Né? Então, o mundo que nós vivemos hoje, o sentido da nossa vida, o contraponto disso, o sentido da vida, que eu estou dizendo que as pessoas estão extremamente decepcionadas e frustradas, geralmente não é com elas mesmas, viu? É com os outros. Tá? E também a gente não deve se decepcionar com a gente. Porque você se decepcionar com você, primeira coisa, é você se dar qualidades que você não tem. Você espera de você uma capacidade, uma virtude que você não tem. Provavelmente a verdade vai te mostrar qual é o teu real papel espiritual. Aí vocês não têm ilusão, viu, gente? A verdade, ela não pede licença para entrar na tua casa. Ela arromba a porta. Ela entra das mais variadas formas. Entra, às vezes, numa criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos te faz você ver a verdade, com a palavra que ela fala espontaneamente, tá certo? Já vi acontecer isso algumas vezes, viu, gente? Tá? Então, quando você não se dá o direito também de errar, isso é muito orgulho. Isso não quer dizer que você se acomode em cima do seu erro, que é diferente, a gente vai discutir isso no fim, tá? Bom, vamos voltar para o nosso caminho evolutivo, tá? Quando você entra nesse caminho do egocentrismo, aqueles 2 primeiros personagens, eles são totalmente dominados pelo ego. Então, eles querem que o mundo gire em torno deles. Basicamente, é isso, ponto. Tá? E o mundo gira onde tem que girar. Nós giramos no mundo, não o mundo gira na gente. Tá? Então, se nós não tivermos consciência disso, na nossa individualidade, que ainda é frágil, nós vamos passar a vida tentando consertar o mundo. E o processo evolutivo não existe para que a gente conserte o mundo. O processo evolutivo existe para que a gente conserte a nossa dificuldade de lidar com os problemas do mundo. Nós não viemos aqui para mudar pessoas, gente. É muita onipotência você querer mudar alguém. Nós não viemos aqui para pegar uma pessoa infeliz e transformá-la em infeliz. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para aprendermos a lidar com as dificuldades que nos cercam de uma maneira altruísta. Eu não posso impedir uma pessoa de usar droga, mas eu posso ajudá-la a entender os malefícios da droga. Posso dar para ela um acolhimento emocional na hora que ela precisa, para que ela não entre por esse caminho. Mas a última palavra, o bater o martelo, sempre será dela. Ela apertará o botão da saúde ou da doença, não eu.
Tá? Por isso que a cada um será dado segundo as suas obras. Por isso que também, eu sempre digo aqui, nessa interação do mundo, evoluir é interagir, nós só nos conhecemos na presença do outro, você só sabe quem você é quando você interage com pessoas. Como é que você evolui espiritualmente, vivendo ao lado de uma pessoa extremamente calma, cordata, boa, pródiga? Como? Você não evolui. Você não evolui. Você evolui espiritualmente quando as pessoas pisam no teu calo. Quando as pessoas te mostram realmente as dificuldades que é conviver com as diferenças dos diferentes. Quando está todo mundo reto, a fila andando do mesmo jeitinho, na mesma velocidade, todo mundo cantando a música no mesmo tom, não temos muito estresse. O duro é quando o coral desafina. Aí você precisa ver o teu nível de paciência, tolerância e capacidade de consertar, né? Então, quando você analisa tudo isso, né, esses 4 Ds que eu disse, eles são a realidade da nossa vida. Porque aquele primeiro espírito, ele vive ainda tão embrutecido que ele não tem, muitas vezes, nem a desilusão. Ele só tem o desejo. Porque ele não tem a capacidade emocional de lidar com a desilusão. Ele vai por cima. É aquilo que eu disse para vocês. Se ele for ofendido, ele destrói quem ofendeu. Ele não fica decepcionado com. A desilusão é muito comum no segundo grupo, que nós somos a maioria. É quando a gente sabe que fez o erro, quer consertar o erro ainda, mas a gente deixa correr. O terceiro grupo já se decepciona um pouco menos. O quarto e o quinto nunca. Por isso que Jesus não desiste da gente. Mesmo que a gente, entre aspas, não cumpra os seus desejos, que ele não os tem. Nós vamos imaginar que ele tivesse a vontade de Deus para com nós, né, que seria o amor, e que nós ainda estamos muito distantes disso. Bom, lembra como é que a gente começou lá atrás? Qual o sentido da vida? Eu disse que a palavra exata não é essa. É quem é você. Aonde você está agora? Como você se visualiza? Quem você acha que você é? Quem você acha que você é? Tá? Você acha que você é ruim, que você é bom? Não, você não é ruim nem bom. Você é um espírito em evolução que comete equívocos e acerta. E a somatória desses equívocos e acertos vão te dar o grau de evolução que você vai ter, o quilômetro que você vai chegar naquela encarnação. O que nós temos que tomar muito cuidado é porque nesse processo evolutivo a gente não entra no processo do débito agravado. O que é o débito agravado? Você reencarnou para viver uma situação expiatória ou provacional. Você não só não a dirige corretamente, como você faz um monte de descaminhos, vamos dizer assim, que faz com que aquela situação torne-se pior do que quando você chegou na encarnação. Vamos dar um exemplo prático. Bem prático. Você reencarnou para conviver com uma pessoa difícil, um filho. Difícil. O indivíduo reencarnou, faz parte da tua necessidade evolutiva, tua e dele, e vocês vieram aqui. Teoricamente, foram preparados no plano espiritual, foram abastecidos dos valores, do caminho, todo mundo teve seu mapinha particular. Tá? Mas se teoricamente você está numa situação melhor, então a quilometragem é um pouquinho maior, a responsabilidade maior é sua. É sua. Aliás, a nossa responsabilidade é sempre nossa, viu? Não do outro. Tá? Nós é que fazemos a escolha. Tá? Então você passa a ter uma vida de atritos. Isso é normal ter atritos. Quando você tem atrito com uma pessoa, você pode olhar para ela como enfermo da alma, como isso, como aquilo, tudo aquilo que nós aprendemos. Ou você pode olhar para ela como um cara que não presta, que é isso, papapá, e bater de frente. O que acontece quando nós pegamos uma pessoa desequilibrada e batemos de frente com ela, devolvemos, ela se desequilibra mais ainda. Ela vai adoecer mais profundamente ainda. Tá? Isso faz com que, muitas vezes, essa pessoa que era para ter uma encarnação difícil, mas de coabitação, entre num processo de desequilíbrio, passe a usar fugas, como drogas, álcool, e possa chegar no suicídio. Gente, eu estou falando de coisa que acontece no mundo, viu? Isso não é como a história da caronchinha. Tá? Havia um plano reencarnatório para a coisa terminar assim? De jeito nenhum. Nenhuma reencarnação é programada para a gente fazer besteira. Ninguém reencarnou para roubar, ninguém reencarnou para matar, para trair, ninguém reencarnou para mentir. Isso faz parte do jogo. Agora, a escolha de fazer ou não fazer é sempre sua. Mas a carne é fraca. Lembremos lá, o peso, o fardo é proporcional ao ombro. Ninguém pegou um fusquinha e mandou ele carregar 10 mil quilos aqui. Se der a carga para você, é porque viram que você podia resolver aquilo, mas também que podia não resolver. Os espíritos não interferem no seu livre-arbítrio. Eles te intuem, te orientam, te mostram. Ó, meu filho, quem vai marcar o xizinho no gabarito agora é você.
Senão seria uma desonestidade espiritual, um privilégio, alguém do teu lado sempre dizendo, fazendo por você, né? Então isso tudo cria-se o conceito do débito agravado. Uma outra coisa que eu queria dizer nesse sentido da vida, hoje nós vivemos a ditadura da felicidade. Todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz. Quer dizer, então você não pode ficar triste mais. Você não pode ficar triste porque morreu um amigo, porque um filho teu se separou no casamento. Você não pode ficar triste porque você perdeu o emprego. Você não pode ficar triste porque uma pessoa querida está com uma doença grave. Você não pode ficar triste. Olha, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. E você sabe de uma coisa? Espírito é um bicho muito chato de vez em quando, viu? Tá? Quando você conversa, olha, cara, isso é karma. E o Musa fala assim: você reclamar do sofrimento, ficar triste com o sofrimento que você está passando, isso é pecado. Olha só que coisa. Ah, morreu uma pessoa, não pode chorar porque prejudica o morto. Eu nunca vi Jesus falar isso, viu? Eu nunca vi Jesus falar um negócio desse tamanho, tá? Então, gente, nós temos momentos de tristeza. Uma coisa é você ficar triste porque você perdeu um amigo. Uma outra coisa é você ficar um ano deitado numa cama, chorando, porque você perdeu o emprego. É diferente. É diferente. Tá? E nós temos uma tendência, muitas vezes, a vivermos no salto. Nós vivemos numa sociedade hoje que nós nunca vivemos muito no tempo que nós estamos. Nós temos 3 tempos na nossa vida: passado, presente e futuro. Até agora não inventaram o quarto, viu, gente? Tá? Nós temos esses 3 tempos. O que nós temos? Quando você tem excesso de passado, você é depressivo. Depressão é excesso de passado. Aquele último você passa a vida pensando naquilo que foi bom, que você perdeu. Olha, quando você conversar com alguém, estiver numa rodinha, a pessoa chega assim: olha, no meu tempo, não deixa ele terminar, você se manda. O cara vai estragar teu domingo. No meu tempo, que era bom, que bom, bom é agora. No teu tempo não existe mais, já acabou. Já acabou. Olha, no meu tempo a gente ia pescar no sítio do vô, caçar passarinhos. Caçar passarinhos, você vai preso. Para com isso. Né? Daqui a pouco você vai falar: no meu tempo era bom eu ir no circo romano com meu avô, comer cachorro quente, ver gladiador. Para com isso. Sabe? Isso quer dizer que você não tem vida, você não consegue viver a tua vida. Você vive uma vida que não existiu. Vive uma vida que não existiu. Tá? Então, isso não quer dizer ter saudade. Saudade é um culto de alegria a quem nós amamos. Eu lembro do meu pai, você lembra da sua mãe? Puxa, minha mãe era uma pessoa tão bacana. A gente comia uma pipoquinha junto, acabou. Isso é saudade. Agora, você ficar o dia inteiro olhando para o mundo hoje, achando que o mundo é um lixo e bom é tua mãe, atrás, aí é capaz de você fazer a tua mãe sofrer com isso aí. Ela está sendo motivo do teu sofrimento. Tá? Então, depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. São pessoas que elas nunca estão onde elas estão. Elas sempre estão onde elas pensam estar um dia. Né? Vocês querem saber o cara do excesso de futuro? É o cara da praia. Da praia. Você vai para a praia, dia lindão, sol que Deus mandou, aguinha de coco gelada, tudo certinho, a casa que você alugou, o banheiro não está entupido, está tudo certo. A sogra não foi de última hora também. Tá? A cunhada que tem 3 crianças pequenas, que faz barulho, esqueceu, errou também, um pegou gripe, não falou. Está só você. Você, sua esposa, uma maravilha. Aí o cara está lá com você, aquele cunhado foi. Ele chega assim: quantos dias nós tivemos de vamos ficar aqui? 10 dias. Já foram 2. Aí você é otimista, você fala para ele: faltam 8. Né? Quando tá mesmo? Gente, já foi metade das férias, já foi 5 dias. Né? Quando está no último dia, então, aí é o êxtase dele. Não falei que ia acabar? É assim. Sabe? O cara não. Como é que uma pessoa dessa consegue ser feliz? Ele não tem. Porque se ele tem e perdeu, está triste porque perdeu. Se ele tem, se ele não tem, está triste porque não tem. Tá? Se tem, fica o dia inteiro vigiando de medo de acabar. Então, não tem tempo. A não ser que esses físicos da teoria das cordas inventem um tempo alternativo para ele. Ele não existe. Não existe. Tá? Então, esse tipo de visão faz com que a gente entre no esquema eu falo que é o DNA do homem moderno: ansiedade, estresse e depressão. Esse é o DNA do homem moderno. Né? Ou nós somos uma geração de estressados, porque a gente fica tomando conta, nem sabe do quê, ou somos uma geração de ansiosos, de medo do que vai acontecer, ou somos uma geração de deprimido do que aconteceu. Tá? E as redes sociais facilitam isso. Porque quando você vê rede social, a culpa não é da rede social, hein? As brigas de família, a culpa não é do WhatsApp.
O WhatsApp não se liga sozinho, não manda mensagem de áudio sozinho. A não ser que os espíritos, o obsessor, começa a mexer com o WhatsApp agora, você deixa lá desligado, ele vai lá à noite, dá um comando e manda uma mensagem de alta de psicofonia espiritual. É você que falou, eu não falei isso, está aqui, ó. Pior que manda de volta para você, falou sim. Tá? Então, o problema não é a rede social, o problema é o que nós fazemos dela. E rede social hoje, ninguém posta coisa ruim. Todo mundo que está em mídia, rede social está feliz, barriga de tanquinho, acabou de comprar uma Ferrari, tem 3 viagens marcadas para a Europa. Onde que esse cara trabalha, hein? Onde que esse cara trabalha? É mais ou menos assim que funciona. E se as pessoas não adoecem, elas são Highlander, elas não morrem nunca, tá? Elas não têm nem plano de saúde, porque estão sempre com saúde. Tá certo? Quer dizer, pode ter 80 anos, está lá, com plano de saúde, está até enferrujando na gaveta. Tá? Então é isso que eu quero dizer. Nós não estamos vivendo a gente no processo evolutivo, nós vivemos os outros. Nós não estamos pensando, tendo a luz, o discernimento. Nós estamos sendo pensados. Efeito manada, nós estamos fazendo o que as pessoas fazem. Nós pensamos como as pessoas pensam. Nós gostamos do que as pessoas gostam. Eu me lembro do diálogo de Jesus com Marta e Maria. Todo mundo conhece esse diálogo, né? Um diálogo teológico. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, aquele indivíduo ficou famoso porque Jesus ressuscitou, certo? Tá? Ninguém lembra das irmãs. O mais importante do diálogo foi com as irmãs. Agora, do cara que saiu do túmulo, todo mundo lembra. Tá? Porque a gente ainda gosta do Deus dos milagres. A gente gosta do Jesus dos milagres. A gente não gosta muito do Jesus mestre. O Jesus mestre é meio chato. Perdoa, tem paciência, larga para lá, pediu a túnica, dá a capa, vai embora cuidar da tua vida. A gente gosta do Jesus que cura a lepra, do Jesus que tira do túmulo, do Jesus que espanta o obsessor. Esse a gente adora. Esse é o popstar das nossas vidas. Agora, o Jesus que te convida a você se curar, a gente não gosta muito dele, não. Porque demanda um certo esforço para que a gente tire aquilo que Kardec falava, amadurecimento do senso moral. Jesus nos convida 24 horas a esse amadurecimento do senso moral. Né? Então, quando você analisa isso, dentro dessa dinâmica, o diálogo de Jesus com Marta e Maria é o diálogo que nos diz o que nós devemos fazer. Jesus chega na casa das duas irmãs, né? Chega lá, imagina só, se você tivesse domingão, sozinho em casa, né, não tivesse o que fazer, você lá e sua irmã, aí toca a campainha, você dá de cara com Jesus, fala, meu Deus, morri. Não morreu porque você não ia para o céu também, viu, gente? Tá? Morri. Tá? Aí o que você ia fazer? Chegar, chamar Jesus, servir um cafezinho para ele, tá? Você ia sentar na sala e bater papo. Tá? Você podia falar, só espera umas 2 horas aí que eu estou acabando de regar o jardim. Quem fez isso? Né? Maria sentou com Jesus, ficou escutando Jesus. Marta foi arrumar a panela, foi arrumar a cozinha, né? Tem 24 horas para arrumar a cozinha, mas foi arrumar a cozinha ali, com Jesus de visita. O que Jesus falou? Falou, Marta, Marta, só uma coisa é necessária, Maria escolheu a parte boa. Qual o simbolismo disso? Só uma coisa nós precisamos, do amor. O resto é acessório. Isso me lembra a discussão daquele grande mestre judeu chamado Hillel, quando ele estava criando o seu neto para ser o seu pupilo. Né? E o menino trouxe o Torá lá, que são 5 volumes enormes, e falou, como é que a gente resume isso aí? Ele falou, isso aí é o amor. Mas tudo isso é o amor? E o que está escrito aí? O resto é para ensinar a gente como amar. Certo? Basicamente é isso. Nós estamos nos desviando do sentido da vida, que é o sentido, que eu disse lá, daquele quarto espírito, a transcendência do eu. É quando o espírito domina a matéria. O espírito controla a situação. Gente, controlar a situação não é ter uma milícia particular para controlar o quarteirão. Quando eu digo controlar a situação da vida, é controlar o que você faz com a vida. E só ter atitudes compatíveis com os valores éticos e morais do espírito. Esse é o nosso caminho. Isso vai custar dor, sofrimento, renúncia, paciência, tolerância. Isso vai custar muitas quedas. Para que a gente comece a fechar a nossa conversa. Então, quando nós estamos nessa jornada evolutiva, que ela não se dá de uma forma homogênea, ela se dá num projeto especulado, caímos em um processo de erro e acerto para o aprendizado, quando nós estamos assim, tá, nós vamos errar algumas vezes. Nós vamos entrar na consciência de culpa ou de responsabilidade. Errei. O que eu faço agora? Eu sou culpado, errei, não presto, um espírito atrasado, o culpado é o outro. Não. Aí vou citar para vocês, hoje eu estou no dia dos 4.
Vou citar para vocês mais 4 tópicos fundamentais. Tem uma palavra que vem do grego, chamava metanoia. Metanoia quer dizer, as religiões usam muito isso. Metanoia que deu origem à palavra paranoia. Paranoia é quando você está fora de um caminho, paralelo. Metanoia é quando você muda a sua vida. Metanoia quer dizer uma conversão, quer dizer uma reavaliação de trajeto. É o que nós chamamos na nossa linguagem arrependimento. Primeiro passo diante do seu erro, o arrependimento. O segundo passo, a expiação. Terceiro passo, a reparação. O quarto passo é o aprendizado. Tem algumas pessoas que dizem assim, errando que se aprende. Não, não é errando que se aprende, é consertando o erro. Aí que você vê a dificuldade. Vou tentar fazer para vocês, para a gente terminar, uma pequena metáfora. A vida é como você ter um carro que você dirige à noite, alcoolizado, bate o carro, destrói outro carro e machuca uma pessoa. E você também, fere uma pessoa. Você acorda no outro dia com todo aquele rolo armado, você no hospital, outra pessoa no hospital, 2 carros destruídos. Primeira fase que você tem ali, você podia falar, a culpa é dela, que andava devagar, arrependimento, meu Deus, o que eu fiz? Quase matei uma mãe de família, pela minha imprudência, eu sabia que não podia beber e dirigir. Primeira fase, arrependimento. Mas arrependimento só não basta. Segunda fase, expiação. Perna quebrada, joelho arrebentado, tudo isso. Vai doer muito tempo, vai mancar 1 ano, expiação. Vai sofrer processo, expiação. Terceiro, reparação. Pagar as contas. Paga o carro do outro, paga o seu carro e assim por diante. Perdeu o emprego por sem trabalhar, reparação. Quarto passo, que eu espero, aprendizado. Se na semana que vem você estiver indo para o churrasco, enchendo a cara, dirigindo de novo, está complicado. Quiron te espera. Quiron te espera. Tá? Fica tranquilo que teu lugarzinho está guardado numa caverna lá embaixo no Quiron. Você vai ensinar o pessoal a dirigir charrete lá em Quiron daqui a uns tempos, para ver se aprende a andar devagar. Para quem não sabe o que é Quiron é um mundo bem atrasadinho, que está aí por perto, que quando esse planeta aqui, à medida que for regenerando, a turma que não tiver mais jeito, vai ganhar hospedar 5 estrelas num resort de graça, no topo de uma caverna. Você pode pegar a caverna com morcego ou sem morcego, aí você que escolhe. Depende do que você fez de erro aqui. Tá bom, gente? Bom, esse é um caminho que na teoria é muito bonitinho, né? Tem uma palestra que eu fiz uma vez, que foi que deu mais confusão até hoje na minha vida, tá? Ainda bem que não foi aqui em Prudente, tá? O pessoal não me conhecia muito. Evolução espiritual, da teoria à prática. Porque falar em evolução espiritual, falar em renúncia, falar isso tudo é tranquilo. Você vai voltar para casa, hoje aqui, tudo aquilo que você tinha lá, uma boa notícia para você, continua lá. Porque isso é a tua grande escola. Só que você vai voltar para essa escola, eu espero, com conhecimento diferente de algumas coisas. Porque senão, as coisas não mudam. A gente só muda mudando, gente. Parece que eu estou inventando a roda. As coisas só mudam mudando. E eu não posso esperar que as coisas mudem para que eu mude. Eu não posso esperar ir para um mundo de regeneração para que eu fique melhor. Eu tenho que me tornar melhor para ir para esse mundo. É o contrário. Mesmo que o mundo não me acompanhe, mesmo que as pessoas façam tudo diferente, eu não posso deixar de fazer a minha parte. Caminho difícil, longo, de muitas dores, de muitos sofrimentos ainda, muitas lágrimas teremos, muitos momentos em que pensaremos em desistir, algumas pessoas desistem, alguns irmãos nossos, desistem da vida buscando não sabe o quê, dão um salto no escuro, sem saber para onde vão, né? Se nós um dia estivermos trafegando, andando por esse mundo sombrio, de paixões devastadoras, e o sofrimento e o desalento nos tomar a alma, busca-me. Eu sou aquele que te sufoca o pranto e estanca as lágrimas. Se por acaso tu te sentires açoitado, agredido, destruído, jogado ao chão pelos vendavais do mundo, acerca-te de mim. Eu sou o refúgio, onde tu encontrar guarida para o teu corpo e paz para o teu espírito. Se a tristeza, a melancolia te envolverem o coração, te tornando uma pessoa sombria, triste, amarga, vem em direção a mim. Eu sou a alegria que te ensina a redescobrir a beleza da própria vida. Mas se porventura um dia
nessa sua caminhada, te sentires sós. Os amigos te abandonaram, os companheiros de doutrina, parece que o mundo se torna sombra, e você se sentir que os teus mais belos e nobres intenções e ideais se fragilizaram ou desapareceram. Clama por mim. Eu sou a esperança que te fortalece a fé e acalenta os sonhos. E se por acaso, já quando os invernos da vida se fizerem presente na tua face, tu te decepcionares com os sentimentos do teu próximo, e te sentires na mais profunda e sofrida solidão, chama por mim. Eu sou a renúncia que te ensina a esquecer a ingratidão dos homens e a incompreensão do mundo. Se você quiser saber quem eu sou, pergunte àquele que nesse momento transita sem esperança, com muita dor no coração, ajoelhado diante do seu próprio sofrimento, esperando, não sabe o que, não sabe como e de que forma, mas sabe que verá. Eu sou o amor, aquele que dá luz ao dia, estrela à noite, alimenta o pássaro e veste a flor, o amor. Então vem em direção a mim, filho meu, e traz contigo tuas dores, angústias e sofrimentos. Eu te sustentarei, para que tu convertas tuas cruzes, teus medos, inseguranças em luzes. Luzes que te mostrarão o caminho, descortinarão a vida e te conduzirão à verdade. Nesse dia, todos nós aqui, sem exceção, poderemos dizer: obrigado, meu Pai, porque eu te reencontrei. Obrigado, Senhor da vida, porque eu te compreendi. Obrigado por aprender a amar. E muito obrigado pela chance de servir. Muito obrigado a todos vocês.